Olá pessoal, aqui é o Eduardo. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora no artigo 19. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto, sempre que respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente à sua escolha: 1. O abatimento proporcional do preço. 2. Complementação do peso ou medida. 3. A substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo sem os aludidos vícios. 4. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Parágrafo 1º. Aplica-se a este artigo o disposto no parágrafo 4º do artigo anterior. Parágrafo 2º. O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Então, o artigo 19 trata justamente sobre essa questão da quantidade do produto. O fornecedor ele é obrigado a dar aquilo que foi estipulado e daquilo que está vinculado à propaganda, ao rótulo, etc. Por exemplo, você pode comprar 2 sacos de café e cada saco, segundo o que está estipulado ali na estampa, né, ou no rótulo, etc., tem 1 quilo. Se você pesar e não ter 1 quilo, isso quer dizer que há uma incongruência, né? Há uma disparidade entre o que está escrito e a realidade. Então, o consumidor tem o direito aí relacionado a isso. Ele tem o direito ao abatimento proporcional do preço ou complementar o peso ou medida, a substituição do produto por outra da mesma espécie, etc. Então, os fornecedores são responsáveis aí justamente pelo esse vício da quantidade. Ou seja, o produto não está com a quantidade, não tem o número que foi exigido ou que foi estipulado. Fornecedor aqui é um termo amplo, né? Ali no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, diz que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então toda essa cadeia está relacionada aos produtos do consumidor no código em relação à quantidade. Né? Temos então produtor será responsável, da mesma forma aquele que tem a construção, a importação, a exportação, todos eles serão responsáveis. O comerciante que vende aquele produto também será responsável. Então é um termo amplo que se aplica a basicamente aí a várias modalidades de fornecedor. É diferente do artigo 12, onde quem responde inicialmente, né, no artigo 12, responsabilidade pelo fato, inicialmente o fabricante ele é o responsável e só posteriormente é o comerciante. Aqui no vício de quantidade é o fornecedor. E eles respondem solidariamente, ou seja, entre eles vai haver essa relação solidária, todos vão pagar aí ao consumidor ou vão prestar aí ao consumidor a relação, né, com os vícios de quantidade do produto e respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. Então você compra o produto e lá diz na propaganda, né, que aquele produto ele vai ter 2 quilos de manteiga, por exemplo. E aí você vai comprar o recipiente, deveria constar 2 quilos, na verdade você vai pesar e não tem 2 quilos. Então isso fere a mensagem publicitária, que a mensagem foi uma mensagem enganosa. Ou se na embalagem tiver isso, ou no rótulo, né? Tudo que estiver constando no rótulo, na embalagem ou na mensagem publicitária tem que ser cumprido, né? E a quantidade especificamente aqui do artigo 19 é que é o mencionado, né? Então o consumidor terá o direito de que a sua escolha, ou seja, ele pode escolher dentre essas várias opções, o consumidor pode escolher e ele pode exigir o abatimento proporcional do preço, ou seja, ele pode verificar que ele comprou 1 quilo de arroz e na verdade veio 500 gramas, ele pode pedir o abatimento do preço, ou seja, reduzir pela metade o preço, né? Porque houve essa também quantidade reduzida. Ele pode também
pedir a complementação do peso ou medida. Se tem 500 gramas e ele comprou 1 quilo, ele pode muito bem pedir para que seja complementado mais 500 gramas para formar aí 1 quilo. Ou ainda o consumidor pode pedir a substituição do produto por outro da mesma espécie ou marca ou modelo sem os aluditos vícios. Então ele pode comprar e ter outro pacote que tenha, na verdade, aquele quilo que ele estava exigindo. Então ele vai substituir, já que aquele pacote que ele comprou não está constando aquilo que está na embalagem. 4. A restituição imediata da quantia paga monetariamente utilizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Além de tudo isso, o consumidor pode também exigir o valor de volta, simplesmente isso, né, sem nenhuma forma alternativa. Então ele pode fazer essas 4 ações aí em relação ao fornecedor. Todas elas podem ser escolhidas, cada uma, ou aí está relacionada a essa exigência, né? O consumidor tem esse direito. Então não cabe ao fornecedor escolher entre essas 4 e dar isso como opção para o consumidor. O consumidor pode escolher entre essas opções aí livremente. Ainda temos o parágrafo 1º que diz que aplica-se a este artigo disposto no parágrafo 4º do artigo anterior. O parágrafo 4º do artigo anterior que ele menciona é o parágrafo 4º do artigo 18. Esse parágrafo diz o seguinte: tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1, parágrafo 1º, que trata basicamente da substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver a substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço sem prejuízo dos outros dispositivos. Ou seja, o que está dizendo é que se não houver, se você pedir a substituição do produto, você quer um saco de arroz de 1 quilo e você ganhou um saco de arroz com 500 gramas e você quer um saco de arroz com 1 quilo e na verdade não tem esse saco com 1 quilo, você pode pedir aí a substituição por outro produto que seja equivalente, né, àquilo. Então você pode escolher entre o produto e vai ser verificado o valor, abatimento, redução do preço, etc. O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem, medição e instrução utilizada e não aferir segundo os padrões oficiais. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que o fornecedor imediato, ou seja, pode ser o comerciante, aquele que diretamente entrega ao consumidor, e ele está responsável pela pesagem ou medição daquilo que está sendo vendido. Então, se ele vai vender aí um saco de arroz, o fornecedor imediato, aquele que vai vender ao consumidor, ele é responsável quando ele fizer essa pesagem, ele vai colocar ali e medir, né, e tudo mais. E isso tudo tem que ser observado os padrões oficiais. Se não for observado os padrões oficiais, imediatamente o fornecedor será responsável. Então, o fornecedor imediato ele será responsável quando ele fizer a pesagem, a medição ou o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Então, tudo isso está relacionado ao fornecedor imediato, aquele que vai entregar ao consumidor, e ele tem esse poder de escolher a quantidade. Então, por isso que ele será o responsável em se tratando aqui de quantidade aí. Então, esse é o artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor.